Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma noite aqui no canal para os nossos estudos da Nova Era que acontecem todo domingo às 20 horas, onde hoje estamos lendo a carta do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado com a nossa casa comum, que é a Mãe Terra. A gente já adentrou faz algumas semanas o capítulo 2, estamos, seguindo no passo aí de leitura, de discussão conjunta. Então, como sempre, boa noite, Mônica, boa noite, Dani, que bom vê-las aqui. Esse é um espaço conjunto, não só para leitura, mas para discussão também. Eu sei que só sou eu aqui na telinha, mas vocês podem fazer sempre uso dos comentários, seja agora durante a live ou depois, para fazer perguntas ou colocações, né? Então, que esse possa ser um espaço de construção conjunta que a gente tem aqui. E no capítulo 2, o Papa está tratando muito da questão da Igreja Católica, dessa visão de Deus dentro da Igreja Católica, que nos últimos estudos a gente já vem também ressignificando, né, para retirar os nossos preconceitos quanto à palavra Deus, a palavra Pai, para que cada um possa se aproximar do conteúdo da carta do Papa de uma forma mais liberta, mais aberta, com aquele entendimento que cada um de nós tem, né? Se eu quiser chamar de deusa, de universo, de inteligência suprema, do que quer que seja, né? Mas com esse aprendizado da gente não se fixar em palavras que na verdade significam muito mais, né? Porque assim a gente estaria perdendo uma oportunidade de criar um raciocínio, de construir através dessa carta que o Papa escreveu, que traz muita construção, muita crítica, mas muito aprendizado para a construção da nossa sociedade atual, né? Ele não está falando aqui só da Mãe Terra, ele está falando da nossa sociedade atual, porque nós somos, como já discutimos aqui nos estudos também, nós somos parte integral desse sistema, desse ecossistema que a gente chama de Terra. Bom, mas vamos dando início aos estudos, como sempre, primeiramente com uma oração, com uma invocação, né? Então eu convido vocês para fecharem os olhos, trazerem as mãos ao coração, né? Fazerem um momento de introspecção para entrarem no aqui e agora, suavizando os pensamentos, as emoções, né? Deixando tudo que aconteceu durante o dia, né, lá atrás, de lado, estando aqui no momento presente, para abrirmos esses estudos, chamando anjo guardião que permeia o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora a tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente e que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Sejam bem-vindos, queridos. Então vamos lá, vamos ao texto de hoje. Para quem tem o PDF, a gente está seguindo da página 64 hoje, ao ponto 81 do capítulo 2. E para quem não tem o PDF ainda, em toda live eu deixo o link nos comentários, então é só acessar o link e baixar para poder seguir o texto com a gente ou reler durante a semana. E quem não precisar do texto, né, vem, curte a discussão e vai seguindo aqui a leitura com a gente. Então vamos lá. O ponto 81 começa assim: embora suponha também processos evolutivos, o ser humano implica uma novidade que não se explica cabalmente pela evolução de outros sistemas abertos.
cada um de nós tem em si uma identidade pessoal, capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. A capacidade da reflexão, o raciocínio, a criatividade, a interpretação, a elaboração artística e outras capacidades originais manifestam uma singularidade que transcende o âmbito físico e biológico. A novidade qualitativa implicada no aparecimento de um ser pessoal dentro do universo material pressupõe uma ação direta de Deus, uma chamada peculiar à vida e a relação de um tu com outro tu. A partir dos textos bíblicos, consideramos o ser humano como sujeito que nunca pode ser reduzido à categoria de objeto. E aí eu já quero abrir o texto de hoje com uma pergunta para vocês, né? Como que vocês concordam ou discordam disso que o Papa está colocando aqui? Eu posso falar um pouco da minha visão pessoal, né? Eu acho essa última frase que fecha o parágrafo, ela precisa ser dissecada de um bom jeito para que a gente não mal interprete o que ele está dizendo aqui, né? Porque certas pessoas poderiam ler esse texto dizendo assim, o ser humano, ele é melhor do que todos os outros seres, né? Por isso que nós somos sujeitos e os outros seres são objetos. Mas não é isso que o Papa está dizendo aqui. Isso não está escrito aqui em lugar nenhum. E se tivesse escrito, ia estar também contradizendo tudo que ele já disse lá atrás, né? A gente vem agora de semanas de estudos do primeiro capítulo, do segundo capítulo, em que o Papa sempre repete, né, que é muito importante a gente se recolocar numa posição de igualdade e de mesmo valor para com os outros seres. Sim, temos características distintas, talvez até especiais ao nosso ver, mas todos os outros seres também têm, e eles são também sujeitos, né? Grande parte das crises que a gente vivencia hoje no mundo, que ele já discutiu aqui, que a gente já trouxe para debater, elas têm a raiz nessa questão da objetivação de seres, né? Animais, até mesmo plantas e minerais que, né, da nossa cultura, é assim, a gente pensa, claro que são coisas, mas não, são sujeitos também, né? É isso que as tradições nativas, indígenas, já incorporaram, né? Desde séculos atrás, eles já tinham esse entendimento que também são sujeitos, essas partes da natureza também são sujeitos, não são objetos, né? E o mesmo vale para as pessoas que não estão talvez na mesma classe social que a gente, que não pertencem à mesma raça ou etnia que a gente, que o nosso sistema acaba objetificando para que ele consiga se manter, né, da exploração dessas pessoas. Então, dentro do sistema, é realmente muitas vezes melhor que se objetifique essas pessoas, né, não as tratando como sujeitos. Então, que a gente esteja muito atento, muito aberto, né, vigilante, para que a gente não objetifique seres ou até mesmo pessoas, né, que a gente sempre olhe para tudo como sujeito, né, como algo pessoal e no mesmo nível de respeito que nós mesmos queremos, né? Bom, mas voltando ao começo do capítulo, né, desse parágrafo, ele fala também da questão da reflexão, do raciocínio, da criatividade, que realmente são aspectos únicos do ser humano, né? Alguns podem argumentar únicos ainda, né? Existem pessoas que dentro da espiritualidade falam que logo também alguns animais, outros seres vão estar desenvolvendo algumas qualidades que vão andar nessa mesma direção, né? Claro que de forma diferenciada, mas eu me pergunto se essa também não é uma maneira nossa, né, de ver e de achar que estamos à frente desses outros seres. Porque eles também possuem qualidades especiais que nós não possuímos, né? E não só físicas, mas de sensibilidade. A gente tem
o costume de racionalizar, né? Ou de animalizar as coisas e em certos momentos elas são bem mais sutis do que a gente coloca, né? Animais também têm sensibilidades extrasensoriais que nós não temos, né? Então, assim, essa posição de especial, ela não é só do ser humano, né? Mas vamos ver o que mais que o Papa traz. Mas antes de continuar, prometo que é o último comentário e quero saber também de vocês o que vocês estão achando, né, gente? Para o pessoal que entrou agora, que não fala português, né? Hello! Mas aqui a gente está realmente num bate-papo em português. Logo eu vou mandar o update, né, às segundas-feiras do que a gente falou. Eu faço sempre um resuminho para o pessoal que é de fora do Brasil para poder estar acompanhando a gente, então bem-vindos, né, mesmo não entendendo. E o último comentário que eu quero trazer antes da gente continuar no texto é de uma conversa que eu tive hoje com um amigo, né? E ele falou também assim, a gente tende muitas vezes a olhar para o ser humano só com as qualidades ruins, né? Dizendo assim que a gente precisa voltar a estar mais próximo do animal, da natureza, mas isso também degrada essas qualidades especiais e únicas do ser humano. Então que a gente possa sempre olhar para o ser humano como o ser humano bom, né? Bem intencionado, aquele ser humano íntegro que não está degradado, né? E a partir disso olhar qual que é a nossa contribuição para com a natureza, porque nós também humanizamos, né, o ser humano bom, íntegro, em estado de harmonia, ele humaniza a natureza e também contribui para que ela cresça dentro desse sistema, né? É um sistema de troca. Então não nem puxar o ser humano para o lado só, né, dos animais, da natureza, daquilo que a gente considera ser a raiz das coisas, a essência das coisas, ou falar que os animais precisam crescer com o ser humano, né? Ou vice-versa, isso também vale para o reino vegetal, para o reino mineral, mas que a gente sempre pense nessa questão da troca, né, e da complementariedade de qual o Papa já vem discursando aqui ao longo do texto. Bom, mas vamos seguir então, porque senão a gente para só nesse parágrafo, né, gente? E é isso que eu gosto muito dessa leitura coletiva, pausada, porque a gente disseca realmente o texto, não é só ler sozinho, né, um parágrafo depois do outro, sem parar para refletir. E essa é a potencialidade que a gente tem como grupo também, né, através dos comentários de vocês, disso tudo que eu trago, enfim, a gente constrói e tira assim tudo que tem para tirar, ou quase tudo que tem para tirar do texto, né, acho que tudo a gente nunca consegue. Mas vamos lá, o Papa continua. Mas seria errado também pensar que os outros seres vivos devam ser considerados como meros objetos submetidos ao domínio arbitrário do ser humano. Pronto, acho que eu me adiantei, né, gente? Mas vamos lá. Quando se propõe uma visão da natureza unicamente como objeto de lucro e interesse, isso comporta graves consequências também para a sociedade. A visão que consolida o arbítrio do mais forte favoreceu imensas desigualdades, injustiças e violências para a maior parte da humanidade, porque os recursos tornaram-se propriedade do primeiro que chega, ou de quem tem mais poder. O vencedor leva tudo. O ideal de harmonia, de justiça, de fraternidade e paz que Jesus propõe situa-se nos antípodas de tal modelo, como ele mesmo se expressou ao compará-lo com os poderes do seu tempo. Ele disse: sabeis que os chefes das nações as governam como seus senhores, e que os grandes exercem sobre elas o seu poder. Não seja assim entre vós. Pelo contrário, quem entre vós quiser fazer-se grande, seja o vosso servo. Né? Então, assim, fazendo a colocação de crítica, né, muito exata sobre esse ego. Boa noite, Verô, seja bem-vinda, querida, que bom te ver por aqui. E ele continua: a meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus, que já foi alcançada por um Cristo ressuscitado,
fulcro da maturação universal. Bom, aqui eu acho que é uma frase que dá para a gente tentar levar para nossa reflexão também, né? Eu gosto muito do que ele colocou aqui, né? Situa-se na plenitude de Deus. Então, só da gente fazer o exercício, né? De pensar o que seria a plenitude de Deus, como que se sentiria a plenitude de Deus, né? Que sensação eu tenho quando eu imagino a plenitude de Deus. E tentar transferir isso para o nosso mundo. Eu acho que quando conseguimos fazer isso, né? Essa questão de sentir isso dentro da gente e tentar refletir isso no mundo, a gente vai conseguir identificar muito rapidamente em que lugares essa plenitude não acontece mais. Porque a distorção, né, a diferença dessa frequência de plenitude fica muito clara, né? Então esse pode ser um exercício que ajuda a gente a ver que lugares, que esferas do nosso planeta, da nossa sociedade, do nosso sistema precisam de mudança, né? E já sintoniza a gente com a frequência dessa mudança que é para vir, né? Sempre quando a gente imagina uma nova situação, a gente pode se realinhar com essa plenitude de Deus e sentir. Isso está na mesma frequência, né? Eu consigo sentir esse estado de plenitude quando eu penso nessa coisa, nesse modelo, nessa interação, nesse sistema, né? E se a resposta for sim, acredito eu pessoalmente que esse seja o caminho correto, né? Então, acho que é um exercício legal de cada um fazer e ver, né, como isso reverbera dentro da vida de vocês. E ele continua. E assim, juntamos mais um argumento para rejeitar todo e qualquer domínio despótico e irresponsável do ser humano sobre as outras criaturas. O fim último das restantes criaturas não somos nós, mas todas avançam juntamente conosco e através de nós para a meta comum, que é Deus, numa plenitude transcendente onde Cristo ressuscitado tudo abraça e ilumina, né? A energia crística também é a energia do amor incondicional, né? Que abraça e ilumina completamente todos os seres, né? Então isso que a gente cria na nossa vida, nas nossas comunidades, é algo que abraça, que aborda, que ilumina tudo e todos, né? E aí, de novo, falando de todos os seres, não só dos seres humanos. Com efeito, o ser humano dotado de inteligência e amor e atraído pela plenitude de Cristo é chamado a reconduzir todas as criaturas ao seu Criador. E aí a gente está falando desse papel, né, do homem, da mulher, do ser humano alinhado, em harmonia, que é capaz realmente, né, de humanizar a natureza, de humanizar os animais, né? Então o lado divino do ser humano, o lado bem, bom e belo do ser humano que é capaz de humanizar a natureza. Mas isso não significa tornar a natureza humana, né? Isso não significa trazer a natureza para os desalinhamentos do ser humano. A gente não está falando de um ser humano desalinhado aqui. A gente está falando de um ser humano em harmonia, que hoje em dia é muito difícil de encontrar, né, gente? A gente está numa crise, estamos todos desalinhados, a nossa vida, a nossa comunidade está tudo desalinhado, né? Então é por isso que às vezes é até difícil de pensar nessa humanização harmônica da natureza, né? O que isso significaria? Não é trazer mais tecnologia, não é trazer construções, isso e aquilo, e acabar com ambientes. Não, isso está em desarmonia, não é disso que a gente está falando, tá? Só para deixar assim bem claro de qual conceito a gente quer trazer aqui. Então essa humanização da natureza, ela ocorreria através de um ser humano em plenitude, em harmonia, que realmente respeita todos os outros seres, todas as suas especialidades, né? O papel deles no nosso ecossistema e assim por diante. Muito bem. A gente terminou aqui, então, o ponto 3 do capítulo 2, né? Bem essa carta do Papa tem muitos pontos e capítulos e subcapítulos
mas a gente vai se achando, né? E então, assim, quero mais uma vez pedir, né, oferecer que vocês contribuam, coloquem seus comentários, tragam pra gente o que ficou do capítulo para vocês, o que foi assim a coisa mais importante que você ouviu da carta e te levou a refletir, porque isso vai ajudar outras pessoas a construir a própria reflexão delas, porque às vezes a gente pensa num ponto, né, que a outra pessoa não pensou, né? Às vezes vocês escutaram coisas que eu não escutei e não comentei. Então, né, partindo aí sempre para essa construção coletiva nossa. E agora a gente vai prosseguir com o ponto 4 do capítulo 2, que está intitulado A Mensagem de Cada Criatura na Harmonia de Toda a Criação. Olha que beleza, gente, dando continuidade a esse conceito, né, que a gente acabou de discutir. Muito maravilhoso, assim, parece que a gente já vai entrando no fluxo da carta, né? Acho que é por isso que a gente já vem trazendo e comentando sempre um pouquinho antes do que é o próximo capítulo, né? Parece mágica. Mas vamos lá então. Ele começa o ponto 4 assim. O fato de insistir na afirmação de que o ser humano é a imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua, né? Por isso são todas especiais e únicas. Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, as montanhas, tudo é a carícia de Deus, né? Então, quando eu falo do reino mineral, é disso que eu tô falando, né? Do solo, da água, das montanhas. Eles também são sujeitos dentro desse sistema onde a gente vive. A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico que se torna um sinal muito pessoal. E cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem. Quem cresceu no meio de montes, quem na infância se sentava junto do riacho a beber, ou quem jogava numa praça do seu bairro, quando volta a esses lugares sente-se chamado a recuperar a sua própria identidade. Parece até que é uma fonte de energia, né, gente? Quando a gente pode vislumbrar uma paisagem dessas ou estar na tranquilidade de um lugar desses, né? Parece realmente que a gente se reconecta, né? Eu acho pessoalmente que isso tem a ver com essa essência divina que está tão presente nesses lugares e que reverbera com a presença divina, com a centelha divina dentro da gente, né? Nos faz relembrar de quem realmente somos, né? Longe das loucuras, né, da sociedade que a gente acabou criando e que muitas vezes se distancia dessa centelha divina, né, daquilo que realmente somos. Ele continua. Deus escreveu um livro estupendo, cujas letras são representadas pela multidão de criaturas presentes no universo. E justamente afirmaram os bispos do Canadá que nenhuma criatura fica fora desta manifestação de Deus. Desde os panoramas mais amplos, as formas de vida mais frágeis, a natureza é um manancial incessante de encanto e reverência. Trata-se de uma contínua revelação do divino. E aqui, gente, eu convido, desafio a vocês a pensar nessa forma de revelação divina. Quando vocês pensam assim, até no animalzinho que vocês mais têm medo, ou asco, ou nojo, muitas vezes a gente tem essas reações, né? Então, assim, como que a gente pode neutralizar essa visão, né? Que foi, de certa forma, aprendida com as nossas vivências e tentar reconhecer o divino, o bonito, o belo daquele serzinho, né? Daquele animal, daquele inseto. Porque é isso, ele não é só a carapaça dele, ele tem uma função dentro do nosso ecossistema. Cada um deles é importantíssimo. E a beleza, né, a divindade desses seres, assim como a nossa, não está na nossa carapaça, ela está na nossa função, assim, na nossa roda de engrenagem,
né, nesse sistema todo que se conecta e se complementa, né, e que faz a roda da vida, da evolução girar. Ele continua. Os bispos do Japão, por sua vez, disseram algo muito sugestivo. Sentir cada criatura que canta o hino da sua existência é viver jubilosamente no amor de Deus e na esperança. E aí, gente, eu acho essa coisa que eles estão trazendo, né, do som, do canto, muito incrível, porque muitos cantos, nós seres humanos com os nossos ouvidos, a gente naturalmente não escuta. Mas isso é uma coisa que a tecnologia ajudou a gente a fazer, né? A tecnologia hoje já nos permite, através dela, escutar, né, a fala, o canto de outros seres, né? Até mesmo do reino mineral, né? Assim, ou de ouvir o canto da água, por exemplo, observando os fractais que ela forma quando a gente toca música, quando a gente conversa, né? A água, muita gente já visualizou, já até experienciou isso, ela toma formas diferentes de acordo com as vibrações que estão em torno dela, né? E quando a gente pensa que o nosso próprio corpo é principalmente formado de água, né? A gente também está reverberando nas frequências que estão ao nosso redor, né? E isso já leva a gente a outros pensamentos da importância, né? De estar vibrando em altas frequências, em felicidade, em alegria, positivamente, né? Porque isso nos torna saudáveis. E é algo, na verdade, muito importante de se conversar nessa crise sanitária que a gente está tendo da Covid-19, porque a gente está falando também do nosso sistema imunológico. O que mais fortalece o nosso sistema imunológico não são só as vitaminas, o sol, né? Uma boa alimentação, exercícios, mas é a alegria. A alegria. Então, assim, se a gente tem uma tarefa para esse período de crise, é estarmos alegres, é nos alegrarmos, é vibrar em alta vibração, em felicidade, em positividade. Né? Não estou falando para ninguém fechar o olho e fingir que não tem nada acontecendo. Não. Mas é mesmo nesse lugar de crise, como a gente vibra positivamente, como a gente encontra, né, uma fagulha de felicidade que a gente pode compartilhar e multiplicar, né? Então, assim, muito, muito importante isso nesse período em que a gente quer, né, se vacinar e se proteger, mas o que vem, né, complementar, ou quem sabe até antes de uma vacina, é o nosso sistema imunológico, né? É o nosso sistema imunológico. Se nós estamos bem, né, em equilíbrio, desestressados, tranquilos, né, tomando sol, fazendo exercício, de bem com a vida, de bem com os outros, né, o nosso sistema imunológico é um outro sistema imunológico, né? Então, que a gente possa cultivar isso dentro da nossa sociedade. Mas vamos lá. Onde estamos? Esta contemplação da criação permite-nos descobrir qualquer ensinamento que Deus nos quer transmitir através de cada coisa, porque, para o crente, contemplar a criação significa também escutar uma mensagem, ouvir uma voz paradoxal e silenciosa. Pois é, até perdi esse rumo, né? A gente estava falando da voz, né, dos outros seres. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, quando eu escuto o canto das baleias, né? Até assim, o barulho de um grilo, né? A gente pode pensar assim no... estrela não tem som, né? Mas quando a gente olha para um céu estrelado, né? A sensação que aquilo passa pra gente, a voz desses elementos, a voz desses seres, né? O que elas estão dizendo? Ao que elas nos inspiram? Que lado da criação, da divindade, de Deus, da vida, elas nos mostram, né? E isso, pelo menos para mim, né, pessoalmente, é uma coisa que, nossa, acende meu coração, né? Me inspira, me faz querer ver mais, estar mais na vida. É isso mesmo, Dani, o mar, nosso mar, sentar na frente do mar, ouvir, né, as ondas, a água, ainda mais, nós, imagina, né, o pôr do sol, nascer do sol ali na frente, gente, é incrível, né? Isso é Deus, né? Isso é o divino. E acho que até, né, eu falo bastante aqui de quem é ateu, né, de perder essa conotação de Deus, né? Acho que qualquer ateu,
sente essa grandiosidade quando está à frente dessa vida toda, né? Dessa grandiosidade toda. Mas vamos lá. Ele diz: podemos afirmar que, ao lado da revelação propriamente dita, contida nas Sagradas Escrituras, há uma manifestação divina no despontar do sol e no cair da noite. Aí, gente, a gente já está totalmente na frequência do texto. Prestando atenção a essa manifestação, o ser humano aprende a reconhecer-se a si mesmo na relação com as outras criaturas, né? Porque elas tocam a gente nesse momento, né? A gente sente algo muito especial que vem, né, da expressão, da existência de todos esses seres, né? É um momento que é algo que toca a gente. Aí ele diz, né? Eu expresso-me exprimindo o mundo, exploro a minha sacralidade decifrando a do mundo, né? Que é esse sentir o que é divino dentro de você, deixar os outros seres, as outras criaturas, o mundo, né? Tocar com a divindade deles, a divindade dentro da gente. Então acho que é isso, acho que é um bom momento para a gente parar aqui na leitura, né? Levar essa inspiração agora para dentro da meditação guiada. Então eu vou convidar, né, cada um de vocês para se preparar para a nossa meditação. A gente continua a leitura semana que vem, né? Sempre um pouquinho, né, pouquinho a pouquinho, para a gente poder realmente tirar tudo que a gente pode dessas palavras, dessas frases, dessa leitura tão rica, né, que foi compilada pelo atual Papa, né, o Papa Francisco. Então vamos lá, eu vou convidar vocês para entrarem na posição de meditação de vocês, pode ser uma posição sentada, pode ser uma posição deitada também. Importante é, né, não cair no sono, mas se cair no sono também, né, não tem erro. Né? Vocês podem acompanhar a meditação depois durante a semana, a meditação fica aqui gravada. É até legal, né, repetir a meditação para ver quais outros entendimentos, sensações ela vai trazer quando você estiver fazendo ela uma segunda vez. Importante, né, independente da posição, como eu sempre lembro, é manter a coluna ereta, né, até aqui a parte do pescoço, a cabeça alinhada, nem assim, que é para a energia poder fluir realmente através do seu corpo. Os braços podem ficar ao lado, né, do corpo, as mãos viradas para cima ou para baixo, apoiadas nas coxas ou no colo mesmo, né? Você pode posicionar elas assim no seu colo, como for confortável para vocês, né? Se precisar, bebe uma água também. E aí eu vou pedir para vocês irem entrando num estado de silêncio, fechando os olhos, entrando devagarinho no estado, né, de meditação de vocês, de introspecção, focando só na minha voz, pouco a pouco, entrando nesse mundo interior de vocês, e escutando primeiramente o silêncio, a calma, a tranquilidade que existe nesse momento presente dentro de você. Talvez essa calma seja grande, talvez ela seja pequena, talvez quase imperceptível, mas em algum lugar ela existe. E você procura tocar, encontrar essa calma existente dentro de você, no aqui e agora. O silêncio, a tranquilidade que existe dentro de você. Vocês vão diminuindo o ritmo da respiração de vocês. Tornando a respiração lenta, profunda. Tranquila e bem presente.
como se você pudesse sentir o agora quando você inspira e expira. Como se você conseguisse sentir o momento, esse momento agora, através da sua respiração. Como se cada célula de ar que você inspira e expira pudesse tocar no momento presente. Você vai percebendo esse momento presente, pouco a pouco. Se tornando consciente do que é o aqui e agora, através da sua respiração. Agora você começa a sentir os impulsos do seu corpo, seja o seu batimento cardíaco, seja outro movimento que você identifica, que você sente do interior do seu corpo. E você começa a sentir um momento presente através dessas sensações também. Cada vez que o seu coração bate, você percebe o agora. Quase como que se o tempo parasse, andasse devagar. Cada vez que você percebe o momento presente. Através daquilo que acontece no agora. Você começa a sentir, a perceber as vibrações mais sutis do seu corpo. Quase que você pudesse sentir e perceber as vibrações da sua pele, interagindo com o ar, com a camada de ar que está em volta de você,
como se você conseguisse sentir a camada de ar que te envolve e que toca cada centímetro da sua pele. Você inspira e expira profunda e lentamente, percebendo todas as vibrações sutis do seu corpo, aqui e agora. Como se o seu corpo pudesse se estender além de você, você começa a perceber e a sentir as vibrações do ar à sua volta, mas não aquelas que tocam o seu corpo, mas a vibração direta do próprio ar. Como se que você pudesse se sintonizar com o ar e sentir o que o ar sente, como o ar vibra à sua volta. Do ar, você estende agora ainda mais a presença do seu corpo, para poder sentir a vibração de tudo que está ao seu redor, sejam objetos, pessoas, animais, plantas ou reino mineral, como se a sua presença se expandisse e fosse um grande escaneador que é capaz de perceber tudo, todo e qualquer elemento, forma de vida que está à sua volta. Você inspira, expira e começa a sentir as vibrações desses objetos e dessas vidas, das coisas e dos seres ao seu redor. E você começa a identificar o que é cada uma dessas coisas ou desses seres, sem atribuir qualidade nenhuma que você pensa já conhecer. Se você sente a presença de uma mesa, por exemplo, esquece o que você acha que é uma mesa. Tente sentir do que é feita essa mesa, o que compõe essa mesa.
como vibra essa mesa, como se você pudesse sentir cada partícula que faz parte desse elemento. Você traz e constrói um olhar novo, autêntico, no agora, sentindo o que é essa coisa ou esse ser no seu entorno, retirando todos os preconceitos, todas as ideias já formadas anteriormente e tomando como verdadeiro, reconhecendo como verdadeiro aquilo que você percebe, sente, aquilo que vibra deste objeto ou deste ser ao seu redor. Agora você deixa sua presença se expandir ainda além das paredes do lugar onde você se encontra, como se ela pudesse tocar aquilo que está do lado de fora, como se o seu corpo se expandisse para a natureza que está do lado de fora, como que se você pudesse senti-la. Sinta o que é a natureza que está ao seu redor. O que é a forma ou as formas de vida que estão ao seu redor. E é nesse sentir que você percebe a divindade, a grandeza, a grandiosidade dentro de cada forma de vida, de cada forma de matéria. Como é para você sentir todas essas vibrações ao seu redor? Quanta riqueza e complexidade, grandiosidade existe no mundo e nas coisas ao seu redor. Como elas fazem você se sentir, como você se sente na presença e na vibração dessas coisas e seres ao seu redor. Com quais qualidades você adentra este lugar onde você está? Como você se comunica sem palavras, apenas através das suas vibrações com esse lugar, essas coisas e esses seres.
como você vibra com tudo que está ao seu redor. E você pode agora ir mais além, expandindo a sua presença, a sua consciência, expandindo o seu corpo para além da Terra, para toda a grandiosidade do universo, das estrelas, do cosmos. Como seria tocar o cosmos? Como seria sentir o cosmos? É uma sensação parecida com o tocar e sentir a vibração dos outros seres? A sua própria vibração? Ou é diferente? Existe algo comum na grandiosidade de cada um de vocês? Sinta, sinta essa resposta dentro de você, como se fosse algo que pode tocar o seu corpo, que pode tocar o seu eu, que pode ser sentido. E assim, lentamente, vá retornando mais uma vez ao aqui e agora do seu corpo, da sua vibração, aqui e agora, sentindo a presença completa do seu eu aqui e agora. Sentindo como você reverbera também dentro do seu ambiente, com o seu ambiente, pois estamos todos em tudo conectados. Vá voltando mais e mais a sua consciência para a minha voz, mantendo os olhos fechados, chamando nesse estado meditativo a oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim,
age e trabalhe através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente mova e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo o que tivermos que ser. Assim o é. Podem abrir os olhos. E assim eu me despeço dos estudos, dessa meditação de hoje. Dou também as boas-vindas ao pessoal que foi entrando durante a meditação. Quem pegou pela metade, a meditação fica gravada, podem reprisar a partir de daqui a pouquinho. Eu agradeço demais a presença de vocês, é muito especial esse momento, essa reflexão, essa oportunidade que a gente se dá a cada semana de refletir, de crescer, de estarmos cada vez mais em conexão com a gente, com o mundo, abrindo os nossos olhos, expandindo as nossas consciências. Que vocês tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana. Cultivem a felicidade, a positividade e um sistema imunológico firme e forte, feliz, alegre, todos os dias, sempre que possível, né? Vamos nos alimentar, né? Uns dos outros, vamos ser nutrição espiritual, emocional para cada um, para a gente e para cada um ao nosso redor. Gratidão, boa noite, beijo e até domingo que vem, às 20 horas, aqui no canal.